Olá, operador. Eu sou a Deia Brasil, analista CNPIT, e hoje, domingão, a gente está aqui para fazer estudos do IBOV, né, para que a gente possa se posicionar aí para a semana que vai entrar. Beleza? Bora lá? Bom, pessoal, eu ia fazer com vocês, né, uma live, tá? Hoje, domingo, né? Acabou que eu tive algum problema técnico aqui, eu não consegui fazer, mas eu pretendo manter essa rotina de lives aos domingos para que vocês possam interagir comigo também. Eu possa ver quais são os ativos que vocês queriam estudar, né? Que para a gente possa fazer os estudos juntos, tá? Então, a partir dessa semana, aos domingos, às 16 horas, eu vou entrar aqui ao vivo com vocês, tá? Para que a gente possa fazer essas lives. Hoje gravado, tá? Bom, pessoal, vamos comentar aqui o que aconteceu, né, na semana. A gente teve aqui a reunião do Copom e eles reduziram a taxa básica de juros em meio ponto. Foi até bastante surpresa, né? Para alguns, tá? Eu estava esperando ponto 25, mas eu sei que tem alguns analistas aí que já estavam esperando meio ponto. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele foi o divisor de águas ali, né? Ele que fez o voto de Minerva, ficou bem empatado, porque na verdade assim, ia haver a redução já estava certa. O problema era qual o percentual, né? Então, alguns, são 9 diretores, né? 4 votaram a favor de ponto 25 e 4 votaram meio. E o Roberto Campos Neto ali fez o voto de Minerva, desempatando e colocando para meio ponto, né? Então, sinalizou que realmente o Banco Central talvez esteja né, mais flexível com relação aos juros agora, muito pela taxa de inflação diminuindo aí. E isso, o que que isso importa, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Aí a gente vem aqui para a Bolsa de Valores e eu vou mostrar para vocês. Olha, prestem atenção. Esse daqui, eu vou mostrar primeiro esse daqui. Muitas pessoas não sabem, mas a gente tem aqui no gráfico, no Profit, tá? A gente tem a taxa de juros futura. É diferente da taxa de juros curta, que está sendo negociada, que foi modificada agora pelo Bacen, tá? Essa é a taxa de juros futuro. O mercado precifica isso aqui. E já desde, né, janeiro, mais ou menos, a gente já tinha ali, ó, a expectativa de redução da taxa, tá? A gente já tá, a taxa agora já está 9, né? Para vocês perceberem como a mudança, né, de futuro, o mercado já estava realmente precificando a redução, né? Então você aqui é DI 1 FUT, tá? Aí você vai ter D1, aí DI 1,23, você vai ter outros, né, outros anos aqui, tá? Mas o FUT ele junta todos os contratos aqui, tá? É, olha a importância da gente estudar ciclos de mercado, né? Que você vai estudar essa a hora que realmente vira a taxa, tanto para subir quanto para cair. Percebam, aqui eu até coloquei para vocês observarem, ó, o ICOM, que o ICOM e o IMOB, né, que é o varejo e as construtoras, eles são os que mais sentem essa virada, né, da curva de juros. Normalmente, quando a gente está posicionado em varejo, posicionado em construção civil ou imobiliário, né, mercado imobiliário em geral, e tem a primeira redução ou o primeiro aumento da taxa de juros, é bem importante que a gente vá ali fazer uma proteção, né? Ou até, claro, no caso agora, né, de repente até fazer aplicações, tá? Bom, percebam aqui, ó, o ano 2016. Deixa eu até colocar meu óculos aqui, gente. Vocês não sabem, mas eu uso óculos, não. Quer dizer, eu não usava, eu passei a usar esses dias aí. Que eu assim eu enxergo melhor, tá? Aqui, ó. 2016. Ó, 2016. Lembra? Não sei se vocês se lembram, se vocês são muito novinhos. Mas 2016 nós tivemos o início lá da redução da taxa de juros. Lembra que era altíssimo ali antes do impeachment, né? O Brasil vai afundar, aquela coisa horrorosa. Subiu muito. E aí a gente tava aqui com o ICOM, ó, antes de 2016, percebam a tristeza, né? Que foram os meses que se antecederam aqui, né? Foi bem triste, a gente passou lateral aqui algum tempo e realmente lateral um tempo aqui, né? 2015 lateral e caindo o varejo, né? E depois a gente, a partir de 2016 aqui, ó, a gente realmente retoma com força o crescimento, muito pela a virada aqui da taxa de juros, né?
Então, a gente tem o início da queda, tá? E o início aqui da pernada de alta, tá? Então, a inflexão aqui, esse ponto da curva, é muito difícil de pegar, tá, pessoal? Assim, imediatamente, né? A gente quer acertar o olho do mosquito ali, mas não é tão simples, tá? A gente às vezes, o ideal é a gente ir participando aos poucos. Eu vou comentar com vocês também depois nas próximas lives e nas próximas aulas, né? O que fazer lá na renda fixa, porque aqui eu tenho que me posicionar em renda fixa de forma correta também, tá? Vai ter uma diferença quando os juros estão subindo e quando os juros estão caindo. Quais são o que eu devo fazer? E aqui as grandes empresas, por exemplo, do setor de varejo, ó, Magalu, ó, Magalu mais sensível, né? Se você pegar ali eu tô falando do Icon, é uma cesta de ativos, né? Mas percebam aqui, ó, olha em 2016 a Magalu, que loucura, né? Olha aqui, ela vinha caindo 2015, ó, de 2015, o ano de 2015 para Magalu foi catastrófico, ó. 2014, a metade de 2014 até o final de 2015, ela caiu 86%, pessoal. Tá vendo ali? Aí 2016, perceba que 2016, no início dele, ó, já o futuro, o mercado futuro de juros, já começa a precificar queda, ó. Mas as taxas só foram reduzidas lá para junho mesmo. E a Magalu sentiu também, quando o mercado futuro começa a cair, ela já mostra posição de força, e a partir do momento que realmente o ativo começa a subir, aqui não, desculpa, a hora que a taxa de juros cai realmente, aí o ativo, né, bomba na alta até a primeira reunião lá, que já começa a precificar as altas dos juros ali, né? Metade de 2020, mais ou menos aqui, ó. Aí 2020 também aqui, quando começou mesmo, né, o ciclo de alta de juros 2021, aqui a Magalu sente bastante, né, e volta a cair 80% em relação ao topo, lá, ó, até mais, né, 90%. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso, né, que agora, se realmente as taxas de juros começarem a ceder, a parte do varejo e a parte da construção civil são as que mais vão se beneficiar. Então, eu trouxe até para vocês aqui, ó, o estudo. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho, vou colocar os estudos aqui. Para essa semana, não de repente para a gente se posicionar imediatamente nos ativos, tá, pessoal? O que eu vou trazer é só uma questão para a gente, como é que eu vou falar? Cercar o frango, né? Como o Charlão fala, a gente vai cercar o frango dos ativos para ficar próximo deles e observar um bom ponto de entrada. É só porque assim, alguns ativos estão acordando, não necessariamente eles já começaram uma tendência de alta, né, pessoal? Aqui, ó, eu já mostrei isso para vocês no vídeo onde nascem os compradores, né? Então o preço vem caindo assim, ó. O preço vem caindo. Que é a primeira coisa que o preço faz, né? Ele faz um fundo duplo, né? Ou ele faz um fundo duplo, um fundo triplo, enfim. Mas ele tem que quebrar a linha de tendência de baixa. Aqui, ó. Ele quebra essa sequência de baixa. A maioria dos ativos agora estão fazendo isso, estão quebrando a sequência de baixa. Porém, nós ainda não temos uma tendência de alta. Quando é que eu vou ter uma tendência de alta? Com o pivô de alta. Então, a partir do momento que eu fizer o pivô de alta, eu vou poder ligar esse fundo a esse fundo, formando, né, o que a gente chama de linha de tendência de alta. Aí eu vou ter uma tendência de alta. Aí a gente pode falar em tendência de alta e podemos ver a compra mais, não vou dizer segura, né? Porque não existe segurança, existe stop, né? No mercado financeiro aí não tem segurança, tem stop. Tem hedge, né? Mas são compras um pouco mais tranquilas da gente fazer, da gente deixar seguir, né? Por enquanto, bastante cautela ainda, pessoal, tá? Até porque o Ibov, se a gente for fazer o estudo dessa semana, que eu acho que eu vou começar por aí, né? O Ibov no semanal fecha bem feio, galera. Não é querendo falar mal, mas fechou bem complicado aí, tá? A gente tinha um doji doji em topo. Para quem não sabe, doji é essa figura magrelosa aqui, ó,
que tinha um corpo real, que seria essa estrutura de entre a abertura e o fechamento da vela, nós tínhamos uma distância agradável, e aí o preço volta todinho e fecha na abertura. O que que significa? Qual que é a sensação que a gente tem em relação a isso? Fraqueza, né? Fraqueza dos compradores em se manter com o corpo real. Então ele se afastou ali e voltou tudo. Uai, mas que compra é essa que você está fazendo? E o pior, não é um doji em qualquer lugar, é doji em topo prévio. Então, assim, muitas pessoas, eu não opero figura. Beleza, eu posso não operar figura, eu não vou vender, porque eu não acho que ainda tenha vendas, de jeito nenhum, a ponta ainda é compradora. Porém, eu tenho que cuidar aqui, né? Poderia diminuir a mão, apertar um pouco os stops, né? Não foi de primeira, se eu estou muito comprado, eu posso diminuir minha exposição, né? Então, tudo isso aqui é uma questão de cautela que a gente vai estudando com o tempo, tá? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, para que realmente, ó, porque o semanal, pessoal, o Ibov no semanal, ele não tinha uma tendência franca de baixa, né? Diferente do mini índice, que tinha uma tendência de baixa no semanal. O Ibov tem, na minha visão, mais um envelope, tá? A gente está mais envelopado do que uma tendência de baixa. Então, o envelope, se eu não consigo romper essa lateralidade, né? Que aí é uma tendência lateral, a tendência da lateralidade é que ele volte toda essa região aqui, né? E ou, né, que pare na metade do caminho ali, aqui mais ou menos, que seria a retração de Fibonacci, né? Retração de Fibonacci, não, desculpa, 50% não vou falar em retração de Fibonacci, 50% é Charles Down mesmo, né? Teoria de Down, que retorna ali em média 50%. Fibonacci, a gente puxa aqui, ó, a retração, essa ferramenta aqui, ó, tá vendo? E aqui é uma região de compras, ó, tá vendo? 38, retração, quando ele volta 38% do movimento, ele volta 50% do movimento, ele volta 61% do movimento. É uma região de retração de Fibonacci que a gente vai chamar. Então, nessa região aqui ainda tem compras, tá? Nessa região vai entrar muito compradores. Se o preço consegue se segurar na região de retração, voltar no topo, e ele vai fazer o pivô de alta. Mas a gente ainda não tem pivô de alta, né? A gente não tem pivô de alta e tá na beiradinha do precipício aqui. Então, muita cautela para o Ibov essa semana, pessoal, porque quanto mais para baixo dessa entrada do semanal aqui, ó, pior, tá? Para quem gosta de Bo Williams, né, que é os estudos que eu acompanho ali na sala com o Charlão, a gente faz os estudos dele, e as médias do Bo. Nós estamos com um problema aqui, né, lá no índice, tá? O Infut, a gente está com um probleminha porque a gente está com a 305 na nossa cara. Então, entre 305 e 72, ó. Tá vendo como o famoso é bucha? Como a gente pode ter bastante problema aqui, lateralização, né? Entre médias não se faz nada, tá? E aguardando, espero sinceramente que o preço rompa a máxima do semanal ali e que dê continuação na alta. Caso venha perder, é o que eu falei com vocês, eu vou esperar o índice na região de retração aqui, ó. Podendo voltar até mesmo lá no 110, né? 110 mil. Caso o preço não se segure nessa região de retração, a gente vai continuar a tendência de baixa. Que na verdade, né, pessoal? Toda e qualquer compra que a gente está olhando aqui para o índice futuro no semanal é expectativa, não tem nada. Porque a tendência é de baixa aqui, ó. Topos e fundos descendentes, ó. Tá vendo? Ele feriu a mínima aqui, ó. Tudo bem que ele não deixou nada para baixo da cabeça do pivô, né? Deixou muito pouco, isso aqui pode é uma armadilha, né? Então, realmente, esperar o preço ali em cima não é errado, né? Por isso que a gente aguarda também que haja o rompimento aqui do semanal e que flua, né, na alta, mas com bastante dificuldade. Dito tudo isso, né? Então, sabendo da dificuldade do Ibov em continuar subindo, vamos ver ali então como que a gente pode se beneficiar, né, daquilo que eu comentei com vocês, construção, né, e varejo. Como que a gente pode se beneficiar desses dois setores aí
tão legais, né, no mercado. Brincadeira, tá, gente? Construção até não tanto, mas varejo no Brasil, né, tem que ter ali paciência, tá, galera? Eu estudei alguns ativos aqui, eu vou colocar para vocês na tela para vocês verem, tá? Ó, a Cirela, não, e aquilo que eu comentei, não vou comprar imediatamente, não vou dar ponto de compra para vocês. A questão aqui a gente vai fazer estudos e eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo nos papéis para que vocês aguardem as entradas. Porque o que aconteceu aqui, por exemplo, na Cirela? Nós tivemos a quebra da linha de tendência, já tem um fundo duplo, quebra da linha. Alguns operadores já se posicionaram na quebra da linha, aqui o risco, né? Compraram o risco em algum momento e estão levando a operação para cima. Eu não posso falar em ponto de entrada para vocês aqui agora porque não tem. Aqui o famoso já foi, né? O trem já partiu, infelizmente. Quem pegou aqui no meio do caminho, né? Em algum ponto, ó, pode ter se beneficiado, pode ter tomado stop também, ó, que é muito bonito. Depois que vai, né? A gente vê, nossa, era só a favor, mas se às vezes comprou nessa vela e botou o stop atrás da vela muito apertadinho, pegou ali, tá vendo? Então, não tem o pivô de alta no gráfico semanal. Não tem pivô de alta, né? Para quem vem comprado, eu sugeriria colocar os stops aqui por proteção, né? Atrás do gráfico semanal, tá? Não colocar imediatamente igual foi aqui, né? Porque o semanal, para ele realmente perder o gráfico semanal, para que ele perca a sua tendência de alta ali imediata, ele precisa que os 60 minutos, que é o gráfico correspondente dele, faça um pivô de baixa embaixo das médias, né? E não foi o caso aqui, ó. Quem esperou e nunca saiu, né, embaixo do pivô aqui embaixo da 305, tá tranquilo, tá indo embora, né? Essa é a ideia, tá? Mesmo na 72 aqui, ó, não teve o pivô de baixo, eu tive a tentativa, né, que foi onde estopou muitos do semanal ali, ó. Ele finge que vai fazer o pivô de baixa, mas não faz, tá vendo? Ele vai lá e volta e stop. Então eu não colocaria realmente o stop imediatamente ali atrás da vela. Eu esperaria o pivô de baixa aqui, que por enquanto não tem, segue a alta na Cirela, tá? Outro papel que eu vou ficar esperto é Zetec, mesma coisa. Aqui a Zetec ainda mais chance de a gente conseguir pegar, né, no meio do caminho. Então, no semanal eu não tenho como entrar, tá? Os 60 minutos, de repente, fazer day trade aqui, né? Mínimo e máximo maior aqui, ó. Day trade esperando, né, que ele continue a sua tendência de alta, tá? Mas o swing trade eu ainda não tenho entradas, tá? O 2 dias aqui, que seria o oficial, né? Não me fala nada. Então, assim, para quem tá comprado, eu permaneceria na compra apertando os stops, porque toda e qualquer alta aí, galera, é aquilo que a gente falou, não tem pivô, tá? Tô subindo sem pivô. Subir sem pivô, a qualquer momento você pode vir fazer o pivô de baixa aí, acaba devolvendo muito, né? Quer ver um exemplo disso? Olha a IRB aqui, ó. IRB 3. Aqui eu vou colocar no gráfico diário, né? Essa subida aqui, ó, a subida sem pivô no gráfico diário. Tá vendo? Ah, Deia, mas teve aqui, ó, pivô do gráfico diário. Não, porque eu tenho pouca vela para isso aqui ser um pivô, né? Não tenho tantas velas assim para ser um pivô. Quando fez o rompimento aqui, ó, eu não tinha vela suficiente ainda para isso aqui se tornar um pivô de alta, tá? Não no gráfico diário, um pivô em outro tempo gráfico. Então é como se isso aqui tudo fosse uma perna só. Sobe sem um pivô limpo, né? Então, quando chegou aqui, eu comentei com o pessoal na sala, galera, vem de longe, vem cansado, vem sem pivô, vamos descer? Desce todo mundo, né? Quem está comprado aí, protege as operações na 305, porque existe a chance enorme de daqui a gente começar a fazer a retração, né? E foi até bom a galera ter se protegido, né? Porque, ó, se você não sai aqui na região da 305, você estaria devolvendo 25% da operação. Para quem entrou lá embaixo e quer esperar realmente um movimento para ver se o preço vai virar uma tendência de alta, tudo bem. Às vezes o cara comprou a quebra da linha aqui, ó. Tá vendo? Ele comprou por aqui, ó, virada das médias. Aí ele já tá de frente, ó,
Ele já tem 105% de frente. Para ele tá bom, tudo bem, ele aguenta, ele sobrevive, né? Caso o preço retorne na retração, fique aqui uns dias, para então depois fazer um pivô de alta, né? Agora, para quem comprou mais perto, então, por exemplo, você comprou aqui, ó, nessa região aqui, ó, aí não dá, né, para você voltar 25% na cara, pessoal. Não tem como, 25% é um percentual muito alto para a gente ver voltar tudo. Então, sempre vai depender do seu ponto de entrada. O seu ponto de saída sempre vai depender da onde você entrou, tá? Então, até para avaliação de risco-lucro, enfim, tem uma série de coisas. Então, não dá para eu colocar assim, a saída é aqui. A saída é aqui para quem entrou. Aí você tem que ver os seus estudos, né? Tá? Normalmente a gente obedece a uma linha de tendência de alta para o maior stop, né? Só que aqui eu estou embaixo da 305, é complicado ficar segurando, tá, pessoal? Isso aqui pode vir realmente bastante quedas, então eu não seguraria o papel. Essa LAV 3 aqui também já foi, é outro ativo que eu vou ficar monitorando. MRV, outro ativo para a gente monitorar, tá? São todos os ativos que eu estou monitorando para fazer as compras, tá, pessoal? Melk, Tris 3, DXCO3 não é especificamente construção, ela é madeira, tá? Mas esse papel tá tão bonito e a gente lá na sala gosta tanto dele que eu não aguentei e trouxe, tá? Esse papel aqui, ó, olha ali que interessante, né? Mesma configuração gráfica da IRB, porque eu mostrei para vocês. Então ele sobe, ó, ele retorna na região. Olha a região de retorno, que interessante, né? Ó, 50% da pernada de alta. Olha que lindo. E isso que ele já tinha quebrado a linha de tendência de baixa. Gente, o mercado futuro, o mercado à vista é muito mais bonito, né? Olha como eles obedecem o estudo, né? Quebra a linha de tendência de alta, faz um fundo duplo, sobe até a 305. Bateu na 305, desce. Vamos descer momentaneamente. Principalmente se eu chego lá sem pivô. Ó, se eu cheguei numa pernada, eu vou chegar cansado. Dificilmente passa, tá, pessoal? E aí, bateu na 305, desce e voltamos para as compras na região de retorno. A região de retorno está por aqui, mínimo e máximo maior de 2 dias, prego na ponta compradora, como diz o Charlão. Essa última compra de 2 dias, ela já está dando 26%, né? Então é realmente uma operação maravilhosa que a gente vem monitorando já há bastante tempo nessa DXCO3, tá, pessoal? Muito ativo, paga bons dividendos. E aqui, ó, onde a gente está agora, é uma resistência, não é alvo. O alvo da projeção alternada de Fibonacci, ó, é big. Ó, eu vou esperar ela lá, de preferência lá no 13,87, mas aqui no 11,38 eu vou ter que, né? Vou ter que proteger a operação. Deixa subir. Tem compra agora, Deia Brasil? Não tem, pessoal. Quando você perde o ônibus, você não pode sair correndo e pular dentro do ônibus com ele andando. Não dá. Agora tem que esperar. Tem que esperar. Você pode cair tempo gráfico, entrar no day trade e carregar, né? E seria interessante, alguma coisa nesse sentido. Lá na sala, eu vou até deixar o link aqui embaixo para vocês terem acesso à sala de suporte, né? A gente fala muito sobre isso, né? Ah, não consegui pegar a raiz do movimento, então onde que eu vou entrar? Você cai tempo gráfico e faz uma entrada dentro de um setup, sempre, pessoal. Sempre. As entradas têm que estar sempre calçadas por um setup. Você tem que ter ponto de entrada, você tem que ter stop, você tem que pôr saída, tudo, né? Não é aleatório. Se você sair comprando aleatoriamente, você vai pagar a festa. Esse é o problema. Aqui nós estamos numa resistência, tá? Imagina se você inventa de comprar aqui agora e o preço antes de ir resolve fazer isso aqui, ó. O que pode é bem possível, né? Ele volta até essa região aqui para depois ir. Pode acontecer. E aí você pagou a festa, né? Você vai ver voltar com seu capital 25%? Não dá, né, pessoal? Então, cuidado para não pegar o bonde andando, tá? E aí vamos ver um pouquinho do varejo aqui. Nossa, eu não vou passar todos esses papéis que estão aqui, porque são muitos, né? Mas vamos só
dar um norte, porque o varejo, gente, ainda tá muito feiozinho, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o Icon do 2 dias. Olha, gente, né? Ah, não, até que deu uma respirada aqui nos últimos tempos. Tá começando a nascer aqui, sabe? Mas olha como, né, não tem o corpo real, tá fraco, tá fracote. Então eu tenho que ter cuidado, pessoal. Cuidado com as entradas que a gente vai fazer em varejo, tá? É um ativo, são ativos voláteis, tá? Inclusive pelo preço, estão muito baratos. Então tem uma volatilidade percentual muito grande, né? Então você pode aí, você tem stops caros percentuais, né? 20%, 30%. Então, cuidado para entrar com varejo ali, tá bom? Ó, Ambev, poxa, enrolada, não tenho nem o que falar desse papel. Alpa 4, 2 dias, tendência de baixa é venda. Se bater venda é venda, mas não vou recomendar venda para vocês, porque os ativos não estão com aluguéis, tem pouco aluguel, né? E a venda sempre é um sinal mais complexo, tá? É mais risco entrar na venda, então não vou falar de vendas, tá? Mas saibam que os ativos estão vendidos. É venda aqui desde do começo de 2022, não tem compras, não tem pivô de alta, né? Eu nunca tive pivô de alta, então não tenho compra. O máximo que eu tive aqui foi quebra da linha de tendência de baixa. Então, às vezes a pessoa comprou o risco, vai. Aqui, ó. Em algum momento ela compra esse fundo duplo e esse risco. Aí sobe aqui um pouquinho, tá vendo? Sobe isso um pouquinho aqui, ela já fica contente, às vezes até aumenta a mão. E aí o ativo continua para queda, porque nunca fez um pivô de alta aqui em cima da 305. Ó. Nunca teve, nunca teve. Então, é muito risco a gente comprar varejo, né? Sem a 305 para suportar, pessoal, é complicado. Então a Alpa tá fora, Açaí. O Açaí tá no IPO aqui, ó. Tá vendo o IPO dela aqui, ó? Dele aqui. Tá no IPO tentando mostrar força. Paciência, tá, pessoal? Eu esperaria um pivôzinho aqui para cima realmente, assim, ó. Que aí seria o pivô mais mais honesto aqui, tá? Enfim, esses ativos aqui não, ó, soma 3 sim, ó. A partir daqui já começa a ficar mais bonitona, ó, a partir do 12,50. Mas olha como estão amarrados, né? Via, meu Deus, o povo gosta desse ativo, é venda, esse ativo não tem nada de compra. Arezo, por enquanto, pessoal, por enquanto. Arezo, daqui para cima também, mais ponta compradora. Eu vou dar mais uma olhadinha na Via, tá? Porque eu sei que a galera gosta. Pessoal, não tem, né? Não consegue, ó, o preço não consegue ficar para cima. O ideal era que ele tivesse vindo até aqui a 305, voltado, se segurado para depois ir. O preço vai, aqui deve estar 144. Vamos botar o leque para a gente ver. Né? Ele passou um pouco da 144, voltou. 144 é essa média amarelinha aqui. Volta na região de médias e tinha que ter vindo fazer o pivô de alta. Não consegue, né? Ele não consegue se segurar na região de retração. Ó. Eu falo região de médias, mas é região de retração. O price action, ó. Vamos botar aqui limpo. Aí, ó. Alguma coisa para subir, o que que ela tem que fazer? Eu já expliquei aqui, né? Ó, ela tem que subir, romper a linha de tendência de baixa, se segurar aqui. Ela tem que se segurar aqui. Se ela não se segura na metade do caminho, ela vem furar o fundo. Então, esse é o negócio, né? A gente usa as médias aqui porque as médias do Bo Williams, as médias que o Charlão usa, elas conversam com o fractal 5,3, né, que é a FI ao cubo. Então, são médias muito estudadas e interessantes. Normalmente a 305 vai estar na região de retração. Então, assim, são médias boas para a gente não precisar ficar passando muita linha, né? E aqui realmente não segurou, né? Ó, se eu puxar aqui a retração dessa última pernadinha de alta, olha aí que tragédia, né? O negócio sobe, tinha que ter segurado e lá vem para furar fundo. Então, muito difícil a Via Varejo, tá? Bom, Ares eu já vi, Magalu.
Magalu a mesma coisa, né? Tava muita gente esperando que com o anúncio da taxa de juros ela começasse a subir, né? Mas o ativo não mostrou força, pessoal. E assim, vamos lembrar, né, que lá em 2016, quando começou o ciclo de queda de juros, a gente tinha a Magalu forte no Brasil, né? O nome Magalu era muito forte, ela estava começando a distribuir Brasil inteiro, aquela coisa, né? E a nova Amazon, todo mundo, né? Ah, Magalu, Magalu. Hoje, com outras empresas neste ramo aqui no Brasil, né? Com a Mercado Livre, a própria Amazon, né? Você tem a Mercado Livre entregando e você compra hoje e entrega amanhã, né? Então, a Magalu hoje tem uma concorrente no Brasil que não sei se vai ter essa mesma facilidade de subir que teve lá em 2016, no início da redução da taxa de juros, tá, pessoal? Então, cuidado com esses ativos, beleza? Natura. Bom, a Natura sim, querendo, ó, Natura na 305, querendo fazer o pivô, voltou, ó, bateu na 305, retorno, retornou pouco, né? Não chegou a retornar, acho que nem 38,2, ó. Pouco retorno. E agora ela está no problema da cabeça do pivô. Para quem já assistiu a minha aula de envelopes, sabe o que significa isso aqui, ó. Se o ativo não passar pela cabeça do pivô, qual que é a noção aqui, ó? Qual que é a ideia, né? É que eu fique preso aqui dentro, né? Então, se eu ficar preso aqui dentro, o alvo é 15,72 lá, né? O que não deveria acontecer aqui é a Magalu, desculpa, a Natura perder essa região em pivô aqui, ó, e cair de novo, né? Fazer como se fosse um ombro, cabeça a ombro aqui. Aí seria terrível para ela, né? Então, o ideal realmente para quem tá na Magalu, se você comprou aqui, se eu tivesse comprado aqui, ó, né? Eu desceria tudo se ela perdesse aqui essa região agora. Eu desceria. Eu desceria. Por quê? Se não passou a cabeça do pivô, ela vai voltar aqui, né? Ela tem a probabilidade grande de voltar aqui. E aí eu não vou segurar. Eu não vou segurar. Não. Então, pivô de baixa no 15 minutos, por exemplo, embaixo da 305, ó, tá vendo 305 aqui? Mas é exatamente aí que eu não vou segurar mesmo. Ó, 305 tá bem aqui do 15. O 15 minutos faz correlação com o diário. Se esse papel fizer esse pivô de baixo aqui, ó, e ficar para baixo, sem armadilhar, né? Nossa, a chance de voltar aqui é grande demais. Então, eu apertaria os stops na Natura aí, tá? E entradas na Natura? Aqui. É maior do 2 dias na cabeça do pivô. Difícil, tá? Sempre risco maior aqui essa região. Qual que era a melhor região para a gente ter se posicionado? Aqui, ó. Muito sujo, tá? O ruído, porque o operador tende a olhar essa operação aqui, ó. Nós tendemos a olhar os nossos olhos a isso aqui, ó. Olha, mínimo e máximo maior de 2 dias deu entrada e ganhou. Mas antes, a mínima e máxima maior de 2 dias tinha dado entrada e estopou. Então, eu tenho que sempre, por isso que a gente faz 2 para 1 mercado à vista, porque aqui eu tomei um stop e aqui eu ganhei 2, ó, já tenho 2, né? Ó, já pagou 2 para 1. Então, eu devo entender isso. Eu não posso olhar só para o que dá certo. Eu tenho que ver tudo o que aconteceu. Então, a primeira entrada, normalmente ela é xaropinha, né? Essa primeira entrada dos 2 dias aqui, ela costuma estopar bastante. Poderia até cair tempo gráfico por 3 dias depois de uma alta expressiva, assim, ó, depois de um rompimento de linha de tendência de baixa. Podia aumentar aí por 3 dias. Seria o semanal, seria mais adequado. Isso tudo, pessoal, o 3 dias veio limpinho, tá vendo? Ó, subiu, corrigiu nas médias, entrada no rompimento das máximas aqui, ó, tá vendo? Isso tudo, pessoal, pode estar parecendo um pouco complicado para quem não entende o setup que eu estou comentando, né? Que é o setup do Charles Nader, seria o M3. Se você tem alguma dúvida, se você quer aprimorar suas entradas no setup M3, ou mesmo se você quer estudar um pouco mais de price action, né?
convido vocês de novo, né, para virem para a sala. O link está na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam participar. É uma escola, tá? Então é a Sharks Investment School. Ela é uma escola de investimentos. Então lá você não vai aprender só a entrar no mini índice, mini dólar e ter call de mini índice, mini dólar, não. É toda uma escola. Você vai ter aula de swing trade, você vai ter aula de commodities, você vai ter aula de forex, você vai ter o apoio psicológico, você tem mini índice, mini dólar para quem gosta, você vai ter fundos de investimento imobiliários, opções. Então, assim, você vai ser formado operador de mercado, não só operador de mini índice, mini dólar, tá? As lojas quero aqui faz tempo que eu não vejo esse gráfico aqui, ó. Fundo arredondado, né, galera? Tá nascendo aí. Vamos ver se o ativo engrena, né? O gráfico diário precisava de pivô, vamos ver se a gente tem. Tá querendo formar ali igual a Natura, né? A mesma coisa que eu comentei da Natura, igualzinho. Se não passar, eu não posso segurar, tá? Não devo. Por quê? Porque pode ser que eu esteja formando um envelope. Muitos vão falar em topo duplo. Para eu ter o topo duplo, eu preciso da quebra da linha. Por enquanto, a gente ainda não tem quebra da linha, tá? Tá longe da quebra da linha. Precisaria do pivô embaixo dessa linha aqui, ó, para configurar, né, realmente o topo duplo aqui, ó. Precisaria assim, ó, que caísse, fizesse o pivô e cai. Aí o alvo fica aqui embaixo. Porque topo duplo, pessoal, não é assim, ai, fez topo duplo, vou vender aqui, soltar aqui, pronto. Não, topo duplo, quando a gente fala em topo duplo, o alvo é lá embaixo. O alvo é aqui. Por isso que é tão atrativo. Então eu ainda não posso falar em topo duplo. Para acontecer o topo duplo aqui, eu preciso que perder a linha de tendência de alta, preciso fazer o teste de aqui, ó, para testar o topo, não romper o topo, aí sim vem para baixo, tá? Então não é o caso aqui momentaneamente. Por enquanto a gente não fala em topo duplo, a gente pode falar até em envelope, sim, né? Voltar nessa região aqui de repente, ó. Né? Por isso que eu tenho que proteger, tá? Vamos ver o pivô embaixo no 15, se tem já. Ó, não tem, viu? Tentou fazer, não consegue. E agora tá fazendo até pivô de alta aqui no 15 minutos. Quero ganhou força aí, ó. Nessa setup do 15 aí, tá? E a Pets, no gráfico diário aqui, vamos ver. A Pets, poxa vida, não vou fazer nada, tá, pessoal? Eu prefiro olhar para aquelas que já estão em cima da 305 aqui, com gás, com força, do que comprar o contra tendência, tá? Quando você compra embaixo da média, eu vou fazer um vídeo sobre médias, então não vou ficar falando muito agora, porque senão vai se estender demais aqui. Mas quando você compra embaixo da média, se você tem uma média por norte, né? Se você comprou embaixo dela, você está indo para ela. Então é retorno à média. E retorno à média é uma operação de contra-tendência, tá? É ruim a operação de contra-tendência? É difícil. É mais difícil do que a operação da tendência, porque a perna do contra ela é mais curta. A perna do contra-tendência é curta. Ó, a tendência de alta, ela tem uma perna grande na alta e a perna curta no retorno. A perna grande na alta, a curta no retorno. Então, pegar essa movimentação aqui, ó, é mais difícil. Mas se você souber o que você está fazendo, tudo bem, não tem problema nenhum, né? E se for uma tendência de baixa, né? Se você está comprando contra uma tendência de baixa no gráfico diário, por exemplo, você tem bastante espaço, né, para retorno. Olha aí, teve a quebra da linha, quem comprou não teve força, né? O ativo está sem força, ó, não consegue subir, envelopado. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu estudar aqui o varejo, né? Eu vou passar os principais papéis da bolsa aqui, só para a gente encerrar, então, tá? Que seria a Vale. A Vale, vou passar a Vale, a Petro e um banco, tá? Vale. Puxa vida, Vale. A Vale, pessoal, tá numa região muito difícil desde 2022, né? Aliás, desde a região difícil, ela não consegue realmente romper. Ó, ela caiu, né?
topos e fundos descendentes. É difícil estudar o gráfico da Vale porque tem muito gap, né? E aqui ela se segura no suporte, tá? Uma linha de tendência de alta que passa por aqui também, nós temos. Então ela meio que faz um fundo duplo aqui, ó, né? Posso olhar para esse fundinho duplo e rompimento do envelope. Tá, ela rompeu e se segurou aqui para subir? Não. Ela rompeu e voltou tudo lá para dentro de novo. Então assim, é um papel muito difícil, né? Muito difícil para operar, né, no swing trade, por exemplo. Eu não recomendo operações de vale em swing trade, porque aqui você tem que estar sempre com uma proteção, na minha opinião, né? O swing trader ele vai entrar com um capital um pouco maior do que o position, por exemplo. Então, como é que eu vou aceitar, né, um gap de baixa de às vezes 3, 4, 5%, né, contra o meu stop? Então, eu teria que fazer uma operação com uma put ali, se caso eu vá comprar, ou com uma call, né, caso eu vá vender. Então, bem perigoso fazer operações aí com a seco, assim, só colocar, acreditar no stop na Vale. Não dá, tá, pessoal? Aqui é muito gap, tá? Mas então, aqui a região para mim ainda é de compras, porque a gente não perde os fundos aqui da Vale, tá subindo, voltou nessa região de retração dessa pernica feiosa de alta aqui, ó, e tá se segurando. Então, se eu sei que se perder agora essa mínima aqui, ó, testar o fundo lá de novo, é o mínimo que ela vem fazer, né? Se não for um A, B, C, entregando toda uma pernada de baixa. Aqui, ó. Se for um ABC de queda, né? Ó. A, B, C. Aí vem, ó. Tum. Então, se eu tivesse a Vale, os stops, né? Não posso falar muito, mas eles estariam por aqui nessa região, tá? Ou stops ou proteção com derivativos, que lá na Sharks Investment School a gente ensina vocês a fazerem, tá? Caso queira aprender aqui. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando também sobre a questão dos derivativos, como proteger o seu papel com derivativos, né? A questão é bem a forma mais clássica de proteção com derivativos seria você comprar uma put, né? Só que você ficar fazendo esse operacional no longo prazo, os estudos mostram que fica ruim, né? Você perde muito dinheiro comprando put. Então, talvez não seja tão interessante assim a gente ficar protegendo com puts, tá? De repente, se o papel está realmente numa tendência de baixa, talvez fosse interessante sair do papel. Ou se ele paga bons dividendos, você mantém e deixa, faz outras operações. Aí eu vou ter que comentar realmente só em sala de aula, porque são operações um pouco mais difíceis de explicar aqui na live, tá? Mas a clássica seria a compra de put, beleza? Bom, pessoal, então acho que eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma excelente semana no mercado, tá? Espero que vocês façam boas operações, que vocês tenham consciência de que, assim, tá nascendo as compras, mas ainda não temos tendência de alta em muitos ativos. Então, se você vai trazer capital da renda fixa aqui para o mercado financeiro, para a bolsa de valores, tenha um stop, galera. Tenha um stop. Nem que você depois tenha que remontar, porque se começar a cair muito, você pode ficar preso num papel por anos. O problema, a gente já comentou aqui com você, eu já comentei com vocês uma vez. O problema não é que ela vai voltar, mas a Vale vai voltar. Tudo bem, eu sei que a Vale vai voltar um dia. O problema é o tempo. Quanto tempo vai levar para ela voltar? Né? Anos, às vezes. Eu não posso me dar o luxo de deixar o meu dinheiro, que poderia estar rendendo ali 1% ao mês na renda fixa, ficar anos aqui sendo deteriorado na bolsa de valores, tá bom? Meu nome é Dea Brasil, analista CNPIT. Convido a todos vocês a se inscreverem no meu canal. Ativa o sininho de notificações para ficar sabendo das próximas lives que eu vou fazer. E te convido para participar com a gente também da Sharks Investment School, com o analista, com vários analistas, né? E com o Charlão no pregão à tarde, com o Barba no Forex, com a Danusa Machado, psicóloga e trader, Marcelo Peretti, que está todos os dias, faz o morning call e também fica com a gente ali
com alvos espetaculares, Marcelo Peretti ali, entradas, parcimônia, tranquilidade no mini índice. E comigo também, ali na parte de swing trade. André Munhoz também com swing trade. Então, o grupo, gente, está muito forte, tá? Eu aguardo vocês, espero realmente que vocês venham participar conosco, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.